Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento para Jesus e toquemos o coração do querido Rabi Galileu com a nossa prece de abertura de nossas atividades desta manhã. Jesus, querido amigo, aqui estamos reunidos em Teu santo nome, suplicando as Tuas bênçãos para esta semeadura que nós estamos a iniciar nesta manhã. Te pedimos, Senhor, a paz, o amor nos corações de todos aqueles que serão receptáculos dessas sementes, para que elas encontrem um terreno fértil, adubado pela fé e pelo amor, para que possam encontrar oportunidade tranquila para germinarem e no futuro produzirem frutos sazonados de esperança e de paz, levando, acima de tudo, a indicação do caminho que te conduz pelas pegadas luminosas de amor que o teu coração autoriza que seus pés deixem, marcando as suas passadas, para que possamos te encontrar sempre com a decisão da nossa fé. Seja conosco, querido amigo Jesus, hoje, amanhã e sempre. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Temos hoje uma lição maravilhosa. É a lição do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a irmã Joana de Ângeles, essa benfeitora querida, faz um estudo no seu livro Evangelho comentado, para que nós atentamos para a seguinte observação. Ela divide o estudo em duas possibilidades. Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que é o livro que ela utiliza para atualizar o pensamento de Jesus, jogar luz nos seus ensinamentos, fazem algumas oportunidades esse tipo de atividade que é muito valiosa para despertar em cada um de nós que esse capítulo é enriquecido, precisa ser pautado com maior estudo, maior atenção de nossa parte e por isso, como orientadora, uma maestra dedicada e, sobretudo, uma mãe amorosa, ela divide este capítulo em duas oportunidades, que nós vamos dividir com o querido irmão Patrick. Hoje nós estamos estudando Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o título do capítulo. E ela divide o estudo hoje, que nós estamos fazendo a propriedade, os itens 1 e 7. E amanhã, o nosso querido irmão Patrick vai trabalhar neste mesmo capítulo falando sobre a avareza, os itens 3 e 11. Portanto, vamos começar com a indicação dos itens deste capítulo que a veneranda benfeitora recomenda. Primeiro, o item de número 1. É uma passagem de Lucas no capítulo 16 e o versículo é 13. Ninguém, disse Jesus, pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Portanto, essa é uma observação interessante. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Nesse sentido, Jesus identifica Mamon no simbolismo da riqueza. Ou seja, não podemos servir nem a Deus, nem as riquezas simultaneamente. É preciso notar também que uma coleção chamada Os Quatro Evangelhos, de um advogado Rustan, francês, publicou pela Federação Espírita Brasileira, ele, no capítulo do volume número 1, na página 459, ele registra que Mamon era uma divindade que os povos antigos adoravam para pedir a riqueza, geralmente construída de prata ou ouro, semelhante ao deus Júpiter dos romanos. Mas vamos ficar com a orientação da professora Amélia Rodrigues, quando ela comenta essa parte e ela diz que Jesus se referia a Mamon como símbolo de riqueza. Vamos agora ao item de número 7, que é maravilhoso, rico na profundidade também dos seus ensinamentos. A autoria do próprio Allan Kardec. Vejamos aqui
logo no intuito, logo no início, sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Vejamos mais adiante uma outra observação. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço rico que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, 2 pontos, abre aspas, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, fecha aspas. Não pretendeu Jesus, de certo, estabelecer como princípio absoluto, geral, que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. E nós vamos mostrar aí outro detalhe interessante com o auxílio da irmã Amélia Rodrigues. Ela descreve esse diálogo com o moço rico, que ele na hora ficou indeciso e se afastou de Jesus, e o evangelista diz porque ele tinha muitos bens, mas ela esclarece, ele voltou para a sua residência, tinha muitos haveres, começou a distribuir tudo com os pobres, primeiro logo libertou todos os seus escravos, deu carta de alforria, enfim, se desfez de tudo, mas uma coisa, a propriedade de algo que ele tinha, ele não se desfez. Era o orgulho, a vaidade, a soberba, porque dias após ele teria uma corrida daqueles carros com cavalos puxados que os romanos introduziram lá. Ele era um dos concorrentes e, como judeu, ele queria, enfrentando os outros estrangeiros, egípcios, medos, persas, principalmente romanos, vencer a corrida e mostrar que o judeu tinha superioridade sobre todos os outros, principalmente sobre os representantes do Império Romano ali. Portanto, essa propriedade que ele tinha era o principal impedimento para ele seguir Jesus. Ele queria seguir efetivamente, mas depois que ele vencesse a corrida, seguir a Jesus, mas não teve tempo. A Amélia nos conta, a professora, que na primeira volta um cabo quebrou de couro e ele foi projetado adiante dos cavalos, os cavalos passaram por cima dele, foi uma tristeza, o intestino se rompeu, sangue, muito suor, lágrimas, e ele imediatamente desencarnou, mas ainda na acústica da alma, ele ouviu Jesus dizer, vem e segue-me. É uma história triste, porque nós devemos refletir que quando Jesus nos chama, nós não devemos impor condições nem a nós mesmos, como ele fez, e segui-lo imediatamente. E Jesus tinha certeza de que isso ia acontecer com ele. Mas vamos seguindo aqui em outro parágrafo, quando Allan Kardec diz, se a riqueza é causa de muitos males, a exacerbação das mais paixões se provoca mesmo tantos crimes, a riqueza não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Vamos ver agora o pensamento da veneranda benfeitora, que enriquece muito o comentário que nós estamos fazendo. Ela diz aqui na página 143, tem um fim providencial a riqueza, que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. Uma riqueza bem empregada produz o quê? Produz emprego para muita gente, trabalho, e com isso aí movimenta a economia da sociedade, produz também cultura, produz educação, produz saúde, enfim, todos têm benefício com ela. E aqui ela continua, entregar-se à conquista da riqueza
é dever de todo indivíduo que pensa e constitui célula do organismo da sociedade. Aí vocês ficam estupefactos. Mas espera aí, antigamente, na Idade Média, se falava que nós deveríamos ter pobreza, seguindo esse pensamento mal interpretado de Jesus, vender todos os bens para segui-lo. Não, mas a riqueza é um fator de progresso. Se não for um progresso bem feito, total, mas é um progresso material da cultura, do empreendimento, do bem da sociedade. Por isso que nós devemos observar com atenção, quando ela diz aqui, entregar-se à sua conquista é dever de todo indivíduo que pensa e constitui célula do organismo da sociedade. Porque essa pessoa que pensa vai trabalhar, vai produzir, vai dar emprego, vai recolher impostos, taxas, vai movimentar a economia, favorecendo o crescimento moral, intelectual e financeiro da sociedade. Isso é que nós devemos observar. A família continua venerando a benfeitora, depende desses recursos, como a própria criatura, trabalhando em favor da harmonia do grupamento social em qual se encontra colocada. Olha que pensamento maravilhoso quando ela segue. Se é um meio para alcançar-se equilíbrio e bem-estar, torna-se instrumento dignificante, todavia, se converte em um único objetivo espiritual. Já transforma-se em gigante cruel. Eu vou repetir, para que não haja dificuldade no entendimento do pensamento dela. Se é um meio, a riqueza, para alcançar-se equilíbrio e bem-estar, torna-se instrumento dignificante. Todavia, se converte em um único objetivo existencial, só preocupado em enriquecer e acumular bens, torna-se em gigante cruel da realidade do ser, que se lhe escraviza e atormenta as demais pessoas que lhe padecem a insegurança e a ambição. Existe muito perigo na posse que resultam do estágio espiritual daquele que a armazena, deixando-se dominar pelos valores transitórios a que atribui duração permanente. Vamos agora observar aqui esse passo que ela deu aqui. Quando Jesus, olha o esclarecimento que ela dá. Quando Jesus se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, não se deteve somente na referência aos possuidores de coisas, moedas, minerais preciosos, propriedades, escravos, mas também aos possuidores de exacerbado orgulho, de incomum dureza de sentimentos, ricos de rancor, ricos de ódio, ricos de presunção e ricos de avareza, que também são possuidores de preciosos bens de que não se dispõe libertar. Vocês observem, o que nós falamos, fulano é rico, ciclano é rico, Jesus falou dos ricos, mas tem muito rico que não é só rico de inteligência, que beleza, é um patrimônio que deve ser distribuído, mas o rico de avareza, o rico de inveja, o rico de maledicência, são riquezas que devem ser abominadas no ser cristão. Por outro lado, ela acrescenta, por outro lado, a inteligência, a saúde, a memória, as aptidões gerais constituem recursos valiosos de que se deve utilizar o espírito com sabedoria, a fim de dar conta mais tarde da aplicação que foi feita. Nós vamos observar nessa lição de hoje que há um esclarecimento maravilhoso da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, atualizando o pensamento de Jesus, esclarecendo a questão da propriedade, a questão da riqueza, quantos benefícios ela traz para todos, quando aplicadas com equilíbrio, com paz, com harmonia. Nós vamos observar que muitos são apegados
a riqueza sem necessidade, porque quando desencarnarem, deixarão tudo aí. Há uma história interessante que eu ouvi durante um sermão do ilustre pastor batista americano, já falecido, Billy Graham. Quando ele contava no sermão sobre a propriedade, sobre a riqueza, ele contava a história de uma criança que, chegando na sala, os pais tinham vindo de uma viagem ao Oriente e trouxe um vaso muito precioso que ele trouxe, e a esposa, com muito cuidado, para adornar a mesa de centro da sala. Quando eles estavam conversando com as visitas, quando ele viu, o seu filhinho de 3 anos começou a gritar que estava com a mão presa dentro do vaso. E aí o pai preocupado e o garoto chorando, não conseguia puxar a mão, puxava com jeito, as visitas ficaram também preocupadas, então o pai tomou a decisão, quebrar o vaso. Mas aí o visitante, que era também pai, e disse, peraí amigo, eu vou conversar com a criança. E começou a conversar com o pequeno John, pedindo que ele abrisse a mão, abra a mão, espiche os dedos, estire a mãozinha e veja se você sai. E aí tentando puxar assim, ele disse, tio, eu não posso abrir a mão porque senão minha moeda cai. O que é que ele tinha na mão? Ele encontrou uma moeda dentro do vaso e ele segurou e estava puxando. Não dá. Assim, parece brincadeira, mas assim acontece com muita gente. Gente que guarda o dinheiro do coração e aí a mão não sai lá de dentro do coração porque fica segurando o dinheiro. Dá mais valor ao dinheiro, dá mais valor às posses do que outras coisas. Quando o pai prometeu outra moeda para o garoto soltou a mãozinha dele e saiu. Depois virou e a moeda caiu. Vocês vejam como o pastor Billy Graham fez essa comparação com muitos adultos que fazem isso, prendem essa mão fechada no coração e a mão não sai, porque o tesouro está lá. Jesus nos falou, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então é preciso colocar o nosso coração num tesouro de valores espirituais, na fé, na esperança, no amor ao próximo, no exercício do bem e da caridade, que favorecem a redução do sofrimento na terra, auxiliamos Jesus e nos gratifica com muito mais intensidade e valores espirituais. Por isso que a lição de hoje é muito importante e o nosso irmão Patrick vai completar amanhã trabalhando justamente na questão da avareza. E nós vamos concluir com uma história também oportuna, que eu nunca esqueci dessa história. Muito tempo eu ouvi, não sei, não me lembro agora se foi de Malbataan ou de outro escritor, mas é a história de um casal que tinha um filho. Era um empresário muito próspero, morava no edifício de apartamento, no apartamento de cobertura, tinha uma piscina, não era muito grande, mas era uma piscina. Então, um apartamento de alto luxo, morando numa área bem valorizada, ele tinha várias empresas. E aí, preocupado com a criança, na educação da criança, na orientação, para que ele se tornasse um adulto sem esse apego ao valor, ao dinheiro, à moeda, porque ele cresceu, era pobre, mas o trabalho, a herança que o pai deixou, bem aplicada, bem orientada, ele estava naquela oportunidade com muitas empresas, quase 80 mil funcionários trabalhando em emprego direto, fora os outros empregos, as firmas terceirizadas que trabalhavam para ele. E ele estava muito feliz, era uma pessoa muito equilibrada e não deixava de ajudar nenhum dos seus parentes. Por isso que ele ficou preocupado, porque ele pensava em dar uma educação à criança religiosa, que eles eram católicos, dedicados, iam à missa todos os domingos, levando a criança para a catequese, mas uma orientação que ele recebesse de humildade e simplicidade, quando ele chegava à casa dele, ao apartamento dele, ele via a formosura que era aquele apartamento. E um dia o pai e a mãe conversaram e resolveram fazer uma visita no interior do estado a um primo deles, que era um primo já de uma idade certa avançada, mas era uma pessoa muito boa, muito simples, uma humildade muito grande, e moravam numa fazendinha que ele mesmo, há uns tempos atrás, tinha oferecido àquele primo, que era um dos seus trabalhadores, e quando ele se aposentou,
como prêmio, todos os recursos normais trabalhistas ele recebeu, e ele doou essa pequenina fazenda, que ele chamava de sítio, para que esse primo morasse lá. E ele resolveu levar a criança para dar-lhe uma aula de simplicidade, uma aula de singeleza na vida. E foram passar um final de semana. Chegaram lá na sexta-feira, a criança ficou lá brincando com os netos do outro primo, foi aquela festa, aquela alegria, passaram o sábado o dia todo, no domingo, meio-dia, almoçaram e de tarde resolveram voltar para a cidade e para o apartamento de luxo, de alto luxo. E durante o caminho, a esposa estava dirigindo o veículo, ele sentou-se atrás com o garoto e começou a conversar, preocupado na impressão que o garoto teria com aquele local que era muito simples, a humildade muito grande, tudo assim na singeleza do trabalhador do campo que o primo dele era. E ele, preocupado assim para ensinar a crianças essas diferenças, e disse para a criança: meu filho, ô Johnny, o que foi que você achou desse final de semana? O que foi que você notou com relação aquilo que você viveu, conviveu, onde você dormiu, as brincadeiras que você fez com os netinhos do nosso primo, Michel? O que é que você disse? Ele já tinha mais ou menos 6 para 7 anos. Ele olhou e disse: papai, eu posso dizer uma coisa. Nós temos lá no apartamento uma piscina tão pequena e no fundo da casa tem um riozão que não tem mais tamanho. A nossa piscina desaparece. De noite, quando tentamos olhar para o céu, papai, na cidade, quase que a gente não vê estrelas. Lá não, a gente sai na frente da varanda, a varanda deles é enorme, nós só temos uma varandinha pequena, não dá nem para a gente jogar bola. A varanda deles, nós brincamos, jogamos bola, e a varanda é tão grande que a gente olha para o céu todas as noites, nas 2 noites, nós observamos as estrelas, e lá no apartamento a gente não observa. No apartamento nós temos um cachorrinho só, porque mamãe disse que não pode ter mais. Eles lá têm 5 cachorros para as crianças brincarem. Aqui nós não temos nenhuma planta, tudo é comprado do supermercado. Lá tem um pomar com frutas de tudo que a gente queira, tangerina, goiaba, é laranja. Papai, é uma fartura que não acaba mais. A casa é tão pequena e tão boa porque a gente já sai para brincar, já sai correndo, é uma felicidade. Criam 5 vacas, a gente não tem nenhuma. Tem os 3 cavalos para passear, a gente não tem nenhuma. Tem uma charrete para a gente andar de trenzinho ali brincando, não tem nenhuma. Aí ele parou, olhou para o chão e depois focou o pai e disse: papai, agora eu estou sentindo como nós somos tão pobres. Vocês viram que história? A impressão, a visão da criança foi uma impressão de realidade. Ele não via aquelas riquezas, ele viu que podia desfrutar de felicidade, de alegria, no meio daquele sítio tão simples, tão singelo, mas vivendo assim a natureza. Por isso que Jesus disse: se não tornares quais crianças, não entrarás no reino dos céus. E a nossa proposta é essa: vamos voltar em coração, não em pensamento para ser criança, mas em coração, ter essa simplicidade, observar a natureza, o valor que nos envolve, as coisas grandiosas que enaltecem o nosso espírito, sem estar ambicionando coisas que nós não podemos conseguir comprar. E mesmo porque, quando nós desencarnarmos, vamos nos elevar em espírito para outra dimensão, carregando somente as riquezas que tivermos em nosso coração, aquelas adquiridas com abnegação, com devotamento e, acima de tudo, com as nossas realizações no campo do bem, no campo do amor ao próximo, no campo da caridade. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Desperte nesta segunda-feira, iniciando a nossa semana, o amor em nossos corações. Que esse amor se fortaleça na ação de voltar para nós próprios, o amor a si mesmo, e depois devolver em maiores bênçãos para os nossos próximos. Devemos exercer a caridade, porque a caridade verdadeira, na realização que nós fizermos, elimina as mazelas do nosso passado e nos conduz a ter um coração livre do mal, livre de toda maldade, livre de todo desejo material,
para que possamos agradecer a Deus cada dia pela oportunidade feliz de estarmos reencarnados com aqueles que nós amamos, trabalhando sempre para que a nossa ascensão espiritual se torne mais leve e permanente. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva permanentemente com o seu amor, com a sua luz e com a sua paz. Que assim seja.